Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a questão do solo, né? Como eu já falei nas outras aulas, o solo é um dos elementos mais importantes para a gente poder viver aqui no nosso planeta e conseguir plantar, conseguir colher, conseguir criar os animais, construir as nossas casas. Então, o uso do solo é inevitável, porém ele deve ser feito de uma forma consciente para que a gente não estrague esse solo, não degrade esse solo e a gente consiga utilizar ele por mais tempo, né? E a degradação do solo e as formas de conservar esse solo são um dos pontos mais importantes que a gente precisa destacar, né? Na última aula a gente falou que a erosão é um dos problemas que mais afetam os solos. O que é erosão? É quando algum elemento atinge o solo e esse solo ele se degrada fisicamente ou quimicamente. Quimicamente a gente ainda não vai falar, mas fisicamente é quando esse solo, por exemplo, ele desloca, ele tem rachaduras, a terra ela é carregada pela água, pelo vento. Isso é um dos grandes problemas dos solos, né? Quando a água, seja da chuva ou da cheia dos rios, né, de alguma forma ela atinge o solo, e quando a gente fala de um solo para plantação, isso é mais evidente porque a gente não tem as árvores. Lembra que eu falei que as árvores, elas protegem o solo da água, né? Faz com que a água infiltre melhor e não desloque esse solo, não carregue esse solo. Nas plantações isso é mais complicado, porque o solo, aquela plantação, ela não é forte o suficiente para escoar essa água de uma forma mais calma, mais devagar. Então é preciso algumas técnicas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo para fazer com que se minimize um pouco a ação, principalmente da água e do vento, que são elementos naturais que a gente não consegue impedir que atue sobre o solo. Então, nesse momento, a questão das formas de preservação do solo, a gente está falando daquele solo para plantação, tá bom? Porque quando a gente fala de um solo de uma forma geral, a melhor forma de conservação é a cobertura vegetal natural, que são as árvores, né? Então, se o solo está coberto de árvores, ele está protegido. Porém, para plantar, é quase impossível a gente plantar com uma cobertura de árvores muito densa. Então, precisa, né, que essas árvores saiam para poder plantar, e aí o solo fica exposto. Então, a gente vai falar de técnicas de conservação do solo no caso da agricultura, ok? E são os três principais: é o terraceamento, a plantação em curvas de nível e a rotação de cultura. São três técnicas de preservação do solo que a gente vai falar. E aí eu vou colocar aqui uma imagem de cada um para a gente poder entender um pouco melhor como que funciona cada uma dessas, tá? Vamos começar com o terraceamento. O que é o terraceamento? O terraceamento ele é uma construção de terraços nivelados em degraus, né? Então, o que acontece? Tem um relevo, geralmente, né, o terraceamento ele é feito em regiões de relevo mais acidentado, onde tem mais morros, né? E aí, o que eles fazem? Né? Eles vão recortando esse relevo em degraus, nível a nível, como mostra a imagem aí para vocês. Isso gera, na verdade, um controle da erosão hídrica quando tem esse relevo muito inclinado, porque se a chuva, por exemplo, bate nesse relevo que é muito inclinado, a tendência é encharcar esse solo que não é muito profundo e esse solo ele descer, né? Agora, se tem níveis, degraus para isso, a água ela vai escoando mais devagar. Isso evita aí a perda desse solo, tá? Essa é uma técnica que é de fato muito utilizada, principalmente nas plantações de arroz nos países asiáticos, porque ela requer muita mão de obra, né? A plantação de arroz nos países asiáticos, ela tem essas duas características, né? Ela é feita em relevo mais inclinado. No Japão, a gente quase não tem relevo plano, é praticamente tudo mais inclinado. Só dando o exemplo do Japão, né? E eles têm uma população muito grande.
Então, essas duas coisas são as características da plantação de arroz nos países asiáticos. Muita gente trabalhando e um relevo acidentado que favorece a essa técnica do terraceamento. Não é simples de se fazer e eles têm essa técnica aí já há muito tempo, ok? A próxima técnica é a plantação em curvas de nível. Também é uma técnica difundida aí pelo mundo. Nesse caso, o solo ele vai ser preparado para receber essa plantação e ela vai ser alinhada seguindo as faixas de mesma altitude do relevo. É bem parecido com o terraceamento, só que o terraceamento não necessariamente ele vai seguir todo o morro, né? Pensem num morro, por exemplo, e aí o terraceamento, de um lado, o primeiro nível pode estar, sei lá, 50 metros e do outro lado o primeiro nível pode estar 80 metros. E aí o segundo nível pode estar 100 de um lado e a 200 do outro. No terraceamento não tem essa questão de manter a altitude do relevo. Na plantação em curvas de nível se mantém a altitude do relevo. Então, se de um lado do morro o primeiro nível está a 100 metros, ele vai seguir toda a curvatura do relevo em 100 metros. Se o segundo nível está em 150, ele vai seguir toda a curvatura do relevo a 150 metros, tá? E isso também é para diminuir a velocidade de descida da água e também dificultando aí a perda dos nutrientes e da quantidade do solo, favorecendo aí que esse solo continue ali e possa continuar a plantação. No Brasil, é muito utilizada essa técnica aqui no Sudeste, né, em Minas, São Paulo, principalmente com relação à plantação de café. Na nossa região aqui, nós temos muitos morros, e essa técnica de curvas de nível, de plantar o café em cada nível, na mesma altitude do relevo, é muito utilizado aqui na nossa região, tá? E o terceiro a terceira e a última técnica é a rotação de culturas, tá? A rotação de culturas, ela é uma técnica muito tradicional, ela é utilizada há muitos anos e ela ainda é empregada em todo o mundo. E o que é, né? Essa rotação de culturas, ela consiste em cultivar ao mesmo tempo mais de um tipo de espécie vegetal. Então, você tem ali o seu terreno. Geralmente, a rotação de culturas ela é feita em áreas mais planas, que isso favorece. E aí você tem ali o seu terreno, né? Aí você divide o seu terreno em várias partes, e em cada parte você planta uma qualidade de vegetação diferente. Então, você planta cana em uma parte, você planta milho em outra, você planta soja em outra e vai fazendo essa distribuição. E aí, nessa técnica, esse terreno é dividido em áreas previamente planejadas, cada área vai receber um tipo de espécie. E aí, quando você colhe essa primeira leva, você troca, né? Então, aonde você plantou a cana, você vai plantar a soja. Aonde você plantou o milho, você planta a cana e vai trocando. Colheu de novo, você faz uma nova troca. Essa rotação de culturas, ela tem como objetivo evitar a exaustão do solo causada pelas perdas de nutrientes, né? E além também de reduzir a incidência de doenças ou pragas que atingem a plantação. Por que isso? Cada tipo de planta, cada espécie, ela retira do solo um nutriente específico que ela precisa. E além disso, ela atrai também certos tipos de doença para a vegetação. Então, se eu tenho só uma única espécie em todo o meu terreno, ela vai retirar. Vamos supor que ela é uma espécie que retira muito ferro do solo. Então, se eu tenho só aquela espécie, ela vai retirar todo o ferro do meu solo. E aí, daqui a algum tempo, quando eu plantar de novo, não vai ter ferro suficiente. Agora, se eu faço essa rotação, uma espécie retira ferro, a outra retira mais, sei lá, zinco do solo. Aí, se no intervalo de uma plantação para outra eu troco, aí aonde retirava muito ferro, vai passar a retirar zinco. Então esse tempo faz com que o ferro volte
a se regenerar naquele meu solo. E isso prolonga mais a vida do solo, evitando aí a exaustão desse solo, tá? Então, eu dei aí o exemplo de algumas técnicas, mas são várias outras. Essas são as mais conhecidas, mais faladas, e são as que eu trouxe aí para vocês no bloco. Então, leiam direitinho, vejam as imagens, façam atividades. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Tchau e até a próxima.